Bom dia, queridos amigos, irmãos, que a paz de Jesus se faça presente no pensamento de todos nós, buscando elevar em sintonias sublimes, nos páramos celestiais, convidando os nossos queridos irmãos a entrarmos nessa psicosfera de amor que esses espíritos queridos nos ofertam a cada manhã, quando reunidos em nome de Jesus, proclamamos os ensinos de Evangelho em nossos corações. Hoje nós vamos ler a parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio e, exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebestes em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Querido Mestre Jesus, quanta luz sobre nós e quanta cegueira vivemos, Jesus. Dai-nos força, Mestre, para que possamos compreender a grandeza dos seus ensinamentos. Amparai-nos, Jesus, para que possamos compreender o valor do bem e da caridade. Dai-nos força, para que possamos sentir a grandeza das oportunidades que o Senhor tem nos concedido. E assim, Jesus, sob a bênção do seu amor, é que nós desejamos que cada um de nós possamos melhorar, buscando em nossos corações aquilo que já possuímos de melhor, ofertar sem olhar a quem, instituindo dentro de nós o valor maior da lei de amor, que é a caridade. Que Deus nos sustente, nos faça cada dia mais conscientes do nosso papel. Que assim seja. Queridos irmãos, nós estamos lendo hoje, lemos hoje a parábola do rico. E nós vamos ver do mal rico, né? Nós precisamos entender que a riqueza, ela faz parte da vida de todos nós em 2 aspectos: a riqueza moral e a fortuna, a riqueza que é amoedada,
que muitas vezes nos aprisionam. E nós estamos diante de uma situação de vida extremamente delicada, porque nós estamos percebendo que a parábola do mal rico tem demonstrado para todos nós que a importância da caridade. A caridade é uma lei que todos nós precisamos compreender o seu papel, a finalidade dela. E nós estamos diante de uma lição que entre o rico e o pobre. O rico, Abraão, o pobre, Lázaro, que personifica ainda a humanidade sempre rebelde aos ditames da luz e da verdade. Quando nós falamos em rico e pobre, nós podemos perceber que ainda nós temos muitos ricos que gozam de tudo aquilo que o mundo lhe oferece. E este esquece da sua imortalidade e as consequências dos seus atos. Já nós vemos o pobre, que é na figura do Lázaro, ele que trouxe a pobreza como uma prova nessa existência, passando por tantas situações delicadas, mas nós vamos ver que ele soube enfrentar essas situações e no mundo espiritual ele tem um lugar melhor do que o rico. Nós sabemos que a descrição da parábola é que o rico vestia de púrpura e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então, nós vamos ver que muitas vezes isso, na sua essência, é aqueles que gostam da aparência. Eles valorizam muito o corpo e esquecem de valorizar o sentido verdadeiro do espírito. E esquece até mesmo de tecer a vestimenta do perispírito, que ele é tecido pelos nossos sentimentos, pelas energias do nosso pensamento. E muitos buscam a felicidade no comer, no ter, no vestir. Já outros buscam a felicidade compreendendo as suas provas, as suas dores, sem revolta. Isso tudo promove no espírito situações bem delicadas. Então, nós vamos ver que em todos os lugares é possível observar a caravana dos que passam, hipertrofiados de conforto. E muitas vezes eles fogem daqueles irmãos que são os filhos da angústia, a implorar restes de alegria, como o Lázaro, que ficava à porta da casa do rico, buscando as migalhas que caíam na mesa daquele ser. Mas nós vemos também nessa lição uma coisa bastante interessante, que os cães lambiam as feridas para aliviar a dor daquele irmão. Essa parece que é uma lição que nos mostra o valor de toda a natureza, que até aqueles animais sentiam, de alguma forma, apesar de eles não terem esse sentimento como homem, mas eles percebiam que eles podiam ser, naquele momento, tão úteis e fizeram com que aquele momento de lamber, de limpar, suavizava, amenizava a dor daquele pobre, daquele Lázaro. E essas situações, essa parábola nos mostra também a questão das consequências dos nossos atos. Todos somos surpreendidos pelos Lázaros da necessidade e da aflição, em provas mais ríspidas que as nossas. Todos os dias nós encontramos pessoas que têm passado provas difíceis e que muitas vezes nós não conseguimos oferecer a elas nem a nossa prece, porque estamos preocupados com o nosso eu, com a nossa intimidade. Então, nós precisamos buscar, nesse conhecimento do amor, da caridade, aqueles companheiros infortunados que são merecedores do nosso apreço
E muitas vezes eles se enriquecem com os mínimos gestos de bondade, de perdão, de entendimento. Então, nós precisamos compreender que nessa parábola, todos nós estamos sendo convidados a semear o bem. E o semear o bem, reconhecer no próximo, cada um está num degrau que vai nos dar a oportunidade de auxiliá-los, de ver quais são as suas necessidades. E é preciso que muitas vezes a gente abrace com essa dor, com essa situação que os nossos irmãos vivem, para que nós possamos também suavizar as nossas dores. O rico, nós podemos ver que é a personificação daqueles que são escravos do reino do mundo, que é o Mamon, que nós estamos lendo aqui nesse capítulo. Eles não veem mais do que o mundo e eles se perdem, né, nessa ilusão e perdem também as grandes oportunidades de sair dos seus hábitos e criando dentro de si muitos tormentos. Quando Jesus traz a sua parábola, ele nos oferece, né, todas as possibilidades para que a gente possa retirar a essência. E aqui nós encontramos também uma colocação de Emmanuel, que acho que é interessante, quando ele nos diz assim: os abastados da saúde, que desamparam os aflitos e os doentes, os privilegiados da alegria, que cerram a porta aos tristes, isolando-se nos oásis do prazer, os felizes da fé que procuram a solidão, a pretexto de preservarem contra o pecado, os filhos da mocidade que menosprezam a velhice, os favorecidos da família terrestre que olvidam os peregrinos do mundo sem carinho e sem lar. Todos esses ricos da experiência comum contraem escabrosos débitos para com a humanidade. O nosso verdadeiro tesouro da nossa vida, está em nós mesmos. E nós temos que lembrar que Jesus nos disse, né, que onde está o seu tesouro, está o seu coração, está a sua alegria. Então, qual de nós que não podemos oferecer alguma coisa para o nosso próximo? Mesmo que seja um sorriso, uma palavra sincera, um gesto de carinho, todos nós podemos fazer isso porque pelo amor, pela porta da caridade, que nós vamos alcançar a plenitude espiritual. E nós vamos passando a semear na terra, nos corações, a caridade, para que possamos dissolver as trevas, as dores de muitos irmãos. Mas aqui nós encontramos outra colocação que nos chama muita atenção, é o apelo, né, que o rico faz para Moisés, aliás, desculpa, para Abraão, quando chegando no mundo espiritual, e que ele vê as duas situações tão diferentes, e ele fala lá para ele, pai Abraão, né, pede a Lázaro que venha a aliviar, que ele coloque as pontas do dedo na água, para que me possa matar a sede desse momento que estou vivendo, refrescando a minha língua, porque sofro horrivelmente tormentos nessas chamas. Mas Abraão lhe disse: meu filho, lembra que recebeste em vida teus bens. Isso aqui é muito sério. Deus nos oferece bens para que a gente multiplique e não entesoure, não guardemos como um tesouro nosso. E de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Então nós podemos ver quantos tormentos, quantas dores vivemos sem ter causas maiores.
E aí nós vamos ver numa lição também de Emmanuel, Lázaro e o rico, quando ele diz assim: recordemos a lição de Jesus na parábola, que não lhe percamos a bênção do conteúdo. Não se ergueu Lázaro ao paraíso porque fosse pobre. Claro, nós temos tanto pobre que são orgulhosos, que ainda são vaidosos, que não aceitam, e nem desceu ao rico ao abismo da sombra porque houvesse granjeado a fortuna entre os homens. Não é a riqueza e nem a pobreza que nos leva às situações. É preciso entender que o que passa no nosso pensamento é o que vai nos auxiliar a mover a nossa vontade e a nossa inteligência. E aqui Emmanuel nos diz: o primeiro elevou-se à glória de Abraão pela humildade. Então, Lázaro teve humildade para aceitar a sua prova, viveu na humildade, sem nenhum momento a gente vê ele a reclamar, a exigir, né? Então, ele aceitando a sua aprovação, ele se eleva, ele melhora a sua condição espiritual. Enquanto o rico que se trajava de linho e púrpura exibia a Lázaro as chagas que lhe cobriam a carne. E enquanto o afortunado companheiro se banqueteava, feliz sem lembrar-se do irmão desditoso que lhe visitava à porta, conformava-se Lázaro sofredor, com o espinheiro da angústia que as circunstâncias lhe impunham a sensibilidade. O problema, pois, do céu para Lázaro é da expiação, para o rico é da simples atitude, induzindo-nos a meditar nas oportunidades de progresso e sublimação que o Senhor nos confere. Nós não podemos viver hoje sem pensar no amanhã. Hoje, se nós temos uma condição melhor, lembremos de que nós responderemos por todos os nossos atos. E o apelo é sempre o mesmo, né? No mundo espiritual, quando ele diz Abraão que fosse dizer a seus familiares: se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu ali Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Essa também é a nossa situação, né, queridos amigos? Nós não temos ouvido os ensinamentos desde os profetas de Moisés. Nós ficamos surdos para esta verdade. Por isso a caridade ainda não é compreendida, o amor ao próximo não é sentido, porque nós estamos sempre mirando o sucesso do mundo e não contemplando a grandeza divina do Espírito. E é por isso que Jesus nos disse: a cada um segundo as suas obras. Meditemos nisso, irmãos. E nesta oportunidade feliz, pedimos a Jesus que leve aos lares em dor, aos hospitais, o amparo de que necessita. Que os benfeitores amigos estenda suas mãos sobre todos. E assim, nesta hora sublime alvissareira, rogamos a Jesus que estenda suas mãos sobre nós, ampliando os nossos canais intuitivos, ampliando a nossa percepção visual em relação ao meu próximo, ampliando e movimentando a minha vontade, para que eu tenha um querer nobre de auxiliar, amparar, reconfortar e alimentar o nosso irmão. Jesus, fluidifica a nossa água, que possamos receber as energias que tanto necessitamos. Dai-nos força para enfrentar as nossas lutas mais íntimas, especialmente aquelas geradas pela nossa vaidade. Senhor, dai-nos força, coragem e fé. Meus amados companheiros,
que ora se encontra conosco, ligados a este momento do Evangelho, pedindo ao Mestre, a Eurípedes, que nos ampare, que traga aos corações amigos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, amigos. Que a paz do Senhor esteja sempre em nossos corações. Que assim seja.